Vamos ler o que diz a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo número 10, a partir do 17, onde encontra a história de um jovem rico. Diz assim, aqui está escrito: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou-o e disse-lhe: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Quero ouvir um lindo amém. Amém. O Senhor Jesus estava a caminho de uma de suas jornadas, de um dos seus objetivos missionários, quando um homem, todo espiritual aparentemente, se encontra com ele. Era um jovem, muito interessado, por suas próprias palavras, no reino de Deus. Muito interessado na salvação de sua alma. Muito interessado em ir para o céu, mas não sabia como. Esse homem, diz o texto, que ele se ajoelha nos pés de Cristo. Ele faz a pergunta mais importante do universo. Diz a Bíblia Sagrada que ele se ajoelha e pergunta a Jesus: Bom mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso praticar? O que é que eu posso desenvolver para poder me salvar? Aqui nós encontramos um homem que tinha o interesse de ir para o céu, mas um homem que pensava que podia em si mesmo comprar ou conquistar a sua salvação. Porém, a coisa mais linda deste homem é ele se interessar. E ainda mais um jovem interessado pela salvação de sua alma. Nós perguntamos hoje: meu Deus, quem é que está nesse interesse aqui? Onde é que encontramos alguém interessado a ser salvo? Agora, ser salvo do quê? Esse homem estava com medo de ir para o inferno e estava querendo se salvar das chamas eternas. Esse homem tinha o desejo de ter uma vida eterna com Deus e agora ele se interessa a perguntar a Jesus o que podia ele fazer. O que é que eu posso fazer? Quem sabe, meu irmão, essa tem sido sua pergunta todos os dias. O que eu fazer, o que eu devo fazer, meu Deus, para me salvar? E o homem, quando está com vontade de se salvar, irmão, é porque ele está com medo de alguma coisa. Dificilmente alguém faz uma pergunta dessa se ele não tiver um medo do futuro. Esse homem estava com medo de morrer nessa terra e não ir para o céu, e ir para o inferno. E ele dirige-se a Jesus para fazer essa pergunta crucial da vida: o que fazer para herdar a vida eterna, para poder ser salvo? Algumas pessoas na Bíblia tiveram esse interesse.
Um carcereiro uma vez perguntou a Paulo: o que é que eu posso fazer para ser salvo? E esse homem pergunta a Jesus a mesma coisa: o que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance? A primeira coisa que Jesus faz é perguntar a esse homem, é informar para ele que tem uma palavra que deve ser cumprida. Aleluia. E Jesus diz: olha, você conhece os mandamentos que Moisés escreveu? Não mate, não roube, não defraude, não seja adúltero, não levante falso testemunho. Esse homem disse: não falta mais nada para fazer, porque eu faço isso aí tudo. Desde quando eu era menino, eu aprendi que matar é errado, roubar é errado, mentir é errado, levantar falso testemunho é errado. Por isso que eu nem mato, nem roubo, nem adultero, e ainda honro papai e mamãe. Eu li isso aí, Moisés explicou, e eu conheço isso aí tudo, Senhor. Eu faço tudo isso, não falta nada para mim. Então esse homem, o fato, escute bem, de ele não matar, não adulterar, não roubar e nem mentir, ele achava que o que ele tinha de fazer já estava feito. Era o suficiente para Deus salvá-lo. Quer dizer que ele se considerava um homem perdido, mas ao mesmo tempo justo. Porque tudo que Jesus citou, ele disse que fazia. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu acredito que esse rapaz realmente observava essas coisas. Eu acredito que esse rapaz não era adúltero, nem era ladrão, nem era mentiroso, nem andava defraudando ninguém e não desrespeitava seu pai. Esses mandamentos aqui alistados por Jesus eram marca da vida desse homem. Porque ele está numa sinceridade do seu coração, perguntando a Jesus o que deve fazer, e o que Jesus cita, ele procura no ser dele e diz: olha, essas coisas aí eu observo. Papai e mamãe me ensinaram. E ele ficou aguardando Jesus olhar para ele e dizer: olha, então você está salvo. Já que você não mata, não rouba, não joga, não faz mal a ninguém, ele ficou aguardando certamente Jesus dizer: então, já que você faz essas coisas, você está salvo. Então, Jesus olhou para ele, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus olhou para ele, fitou os olhos nos olhos dele. Diz que Jesus entrou numa espécie de amor penoso por aquele rapaz. Porque Jesus passou a amá-lo tanto naquela hora que o texto diz que Jesus o amou. Ou seja, Jesus olhou para ele com um olhar de misericórdia e disse: mas rapaz, ele acha que só porque não pratica essas coisas está tudo bem. Então diz que Jesus o amou, porque Jesus também viu sinceridade naquele rapaz. Aquele rapaz louco para ser salvo, mas achava que a vida estava tudo bem. Era uma contradição dentro daquele rapaz, porque ao mesmo tempo ele não se sentia salvo, e ao mesmo tempo se sentia alguém que praticava os mandamentos. Aí Jesus teve pena daquela situação interior. Aí Jesus disse: olha, mas te falta só uma coisa. Olha, você não mata, você não rouba, você não defrauda, você respeita seu pai, você não mente, você não anda em adultério, entendeu? Então, mas faça uma coisa, reflita de uma coisa, falta uma coisa em você. Ele disse: o que é que está me faltando? Jesus disse: olha, falta você estar disposto a pegar o que você tem, o carro que você possui, a casa que você tem, dinheiro que você tem junto, e fazer uma doação. Uma doação a um pobre. Pegar e dar tudo que você tem aos pobres. Tirar os pobres da miséria e ficar pobre que nem eles. Pancada. Na hora que Jesus disse isso, o texto diz, Jesus acrescentou: se você se desfizer
do tesouro que você tem na terra e der para quem é pobre, você com isso estará juntando um tesouro no céu. Se você estiver disposto a fazer isso, aí você pode largar tudo que você quiser e vir me seguir. Tudo que, se você estiver disposto a largar tudo que você tem, abandonar tudo que você tem um tesouro no céu e pode me seguir. Veja uma coisa muito séria. Só uma coisa te falta. É você vender o que você tem. Distribuir para quem é pobre. Aí se você fizer isso, você tem tesouro na terra, aliás, tesouro no céu, e você pode me seguir. A partir desse dia, se você fizer a doação do que você tem aos pobres, aí você pode me seguir. Aí, nesse dia você é salvo. Meu irmão, a resposta do rapaz foi ficar contrariado. Diz aqui que ele ficou contrariado com essa palavra. E saiu do culto. Triste. Já pensou você ir para um culto e voltar triste? Algumas pessoas às vezes dizem assim: eu fui para um culto e voltei, foi triste. Acontece. Acontece. Eu fui para o culto, não me senti bem no culto não, voltei, foi triste. Acontece demais isso. Depende da maneira como você ouve a palavra pregada. Se você for para um culto tentar ouvir só o que você quer, aí você vai voltar triste. Muitas vezes, porque às vezes o que é dito pelo Espírito Santo contraria você. Quer entender o que eu falei? Esse homem aqui foi para o culto esperando ouvir uma palavra de Jesus diferente. Quem sabe, vendo uma vaca, traga essa vaca para a igreja, você é salvo. Ou quem sabe, dê uma esmola a alguém que você está salvo. Mas Jesus disse que esse homem, para ser salvo, tinha que largar tudo. E esse homem queria ser salvo, mas não queria largar tudo. Ele queria tudo de Deus, mas não queria largar tudo que tinha. Aí ele saiu contrariado e triste, porque ele possuía muito dinheiro. E quando Jesus disse que ele tinha que vender tudo, ele não estava disposto. Saiu muito triste, contrariado. Olha, é bem capaz que você, que está me ouvindo nesta noite, não saia daqui alegre. Porque quem sabe a palavra que Jesus tem para nós hoje, está mandando para nós, não agrade você. De vez em quando Jesus pregava, e as pessoas que saíam daquele culto, não queriam mais voltar. Porque diz que a palavra que Jesus dizia, não entrava no coração das pessoas, desagradava aquelas pessoas. E esse homem queria ser salvo, mas voltou mais perdido do que quando ele foi. Escute bem, quem está me ouvindo? Amém. Esse homem queria vida eterna, foi para o culto no interesse de ser salvo, mas voltou tão perdido quanto foi. Porque esse homem foi para o culto com as suas armas. Se você quiser ouvir Jesus, cheio de si, cheio do seu orgulho, você vai voltar sempre triste, procurando alguma coisa para se alegrar. Quem sabe você não vai ter mais vontade nem de voltar onde Jesus está. Ninguém sabe, não temos notícia se esse rapaz ainda quis ir a um culto de Jesus, porque Jesus pediu muito dele. Jesus pediu que ele desse o que tinha aos pobres. Jesus pediu que ele abrisse mão de tudo o que tinha para ter um tesouro no céu. E ele não estava disposto a isso. Eu quero fazer algumas perguntas a você que está aqui nessa noite. Olhe para cá. Queria que você refletisse. Tanto você que está aqui, como você que está me assistindo, ou vai me assistir em alguma das minhas plataformas sociais. A primeira pergunta é: qual é o nível de sua preocupação com a sua salvação? É a primeira pergunta. Você tem se preocupado com a sua salvação igual a esse rapaz? Você tem perguntado: Jesus,
Será se eu sou salvo? Jesus me revele se eu tenho vida eterna. A pergunta primeira é essa. Você se preocupa se vai para o céu ou não? Ou você está que nem aqueles discípulos de João, que Paulo chegou para eles, 12 crentes de uma igreja, batizados, e Jesus disse: vocês já receberam o Espírito Santo na vida de vocês? Eles disseram: não, a gente é batizado, seguia a igreja, mas nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Então eu continuo a lhe perguntar: você tem a preocupação com a vida eterna, como esse jovem tinha? Ou não? Ou você nem acredita nisso? Ou você pensa que não existe outro mundo chamado espiritual, conhecido como espiritual, depois desse mundo aqui? Escute bem, deixa eu dizer uma coisa a você, deixa eu dar um conselho. Assista o filme do pastor Ted. O nome do filme é O Céu é de Verdade. Assista esse filme, que você vai ver que o céu é de verdade. Eu não vou relatar o filme para você, mas eu quero que você assista. Eu já o assisti 2 vezes e me enriqueci de esperança. Esse filme é baseado numa história de uma criança que teve um acidente e foi ao céu e voltou. Quem está me ouvindo o que eu estou falando? Assista outro filme intitulado 90 Minutos no Paraíso, de um irmão que recebeu um acidente muito forte, passou 90 minutos morto e foi ao céu. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. A primeira pergunta é essa a você: que nível de interesse você tem na vida eterna? Segunda coisa que eu quero perguntar a você é: a quem você tem pedido ajuda para compreender a salvação? Esse rapaz foi perguntar a Jesus, a pessoa certa para lhe dar informação. Então ele não apenas tinha a sua preocupação com a vida eterna, mas ele se dirigiu à pessoa certa que poderia lhe informar. Muitas pessoas estão se perdendo, sabe por quê? Olhe para cá. Porque estão indo procurar informação, pastor Adelton, sobre a vida eterna em portas erradas. Então a pessoa está toda carente e vai pedir informação da vida eterna a quem nem tem vida eterna para si mesmo. Então muitas pessoas vão lhe dizer que para você ser salvo, você tem que fazer uma série de coisas, porque são as pessoas erradas para informar. Sabe, gente, toda atenção é pouca, gente, preste atenção. Sabe, deixa eu dizer uma coisa a você: a informação verdadeira sobre a vida eterna, ou você não quer, ou você não tem essa preocupação. A informação da vida eterna está na palavra de Deus, pregada por uma pessoa sincera. A pessoa que lê a palavra de Deus com sinceridade para pregar ao povo, e que não fica saltando páginas da Bíblia para ludibriar as pessoas e passar para as pessoas as informações que elas querem e não as que elas precisam ouvir. A pergunta é: onde você tem procurado informações sobre a vida eterna? Olhe, esse trabalho que nós fazemos aqui é nessa direção. Não apenas para você que não é crente, escute bem, mas para você também que é crente e que muitas vezes nem tem certeza se é salvo ou não. Por isso que às vezes sua fé fracassa, porque muitas vezes você não está na igreja nem pensando em salvação, mas pensando em conseguir isso, aquilo outro só. Nem pensa que um dia você vai prestar conta a Deus. Aí essa vida cristã sua fica sem gosto, sem sabor, porque você fita os olhos na igreja e no culto,
só pensando em coisas daqui. Esse jovem foi ao culto com a mente material, por isso que ele voltou triste. Jesus queria que ele fosse ao culto realmente com a mente espiritual e disposto a fazer qualquer coisa para conquistar essa salvação. E você que ainda não é crente, eu sinto muito por você muitas vezes bater em portas erradas para tentar encontrar a salvação. Igual aqueles reis magos que vieram tão longe para ver se encontravam Jesus e bateram na porta errada da casa de Herodes. Quantos estão batendo em portas erradas? Pensando que estão certos, mas enganados. Peça para Jesus guiar você, para você procurar salvação no lugar certo. Aleluia. Talvez você diga, não, bispo, mas eu procuro Jesus, procuro Deus, procuro minha salvação num lugar que também tem sinceridade, ou talvez até mais do que sinceridade onde eu estou. Mas eu não duvido realmente da sinceridade de lá. Eu duvido é que sinceridade errada salva. Eu duvido e tenho certeza que não salva é que alguém, só porque está sendo sincero quando fala, ele está certo por isso. Tem gente que está sinceramente errado. Então essa pessoa aqui foi procurar informação, a pessoa certa, a Jesus. E Jesus era tão certo em pregar que não se preocupou em agradar aquele rapaz. Não se preocupou em dizer uma mentira para agradar aquele rapaz. Por isso Jesus falou a verdade, mesmo sabendo que aquela verdade ia doer naquele rapaz. E às vezes é assim. A verdade, às vezes aproxima alguém. E às vezes a verdade entristece e expulsa alguém. Porque a palavra de Deus, ela atrai, mas ela também expulsa. É incrível, é triste até falar isso de certa forma, mas esses são os dois gumes da palavra. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, podem ser machucados pela palavra, mas ele se agarra à palavra, se aproxima mais de Deus. Mesmo que o que ele ouvir não seja de acordo com o que ele quer ouvir. Só que tem outros que, se a palavra não vier de acordo com o que ele quer, ele se entristece tanto e vai embora triste. Só que Jesus não perdeu nada com isso. Esse rapaz disse, Jesus, eu já faço tudo isso aí. Eu nem mato, nem bebo, nem roubo, nem levanto falso testemunho. Jesus foi lá no íntimo do seu coração, amou esse rapaz e disse, eu vou acertar agora na coisa principal desse rapaz. Que você quer saber quem é uma pessoa, toque no dinheiro dele. Quem está me ouvindo? Amém. Quem está me ouvindo? Amém. Quer saber que nível de espiritualidade tem uma pessoa? Fale em dinheiro perto dele. Toque no dinheiro dele. Pelo menos em palavra. Jesus exige algo desse rapaz que ele não exige de mais ninguém na Bíblia. Mas Jesus viu tanta prepotência por trás de uma sinceridade, tanta segurança falsa, que disse, eu vou agora mostrar para esse rapaz que ele não cumpre nada que Deus manda de fato e de verdade. Venda tudo que tem e dê aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu, aí pode me seguir. Esse rapaz não estava disposto. Ele queria o céu, a coisa mais fina que existe, mas não estava disposto a abrir mão do que tinha. Talvez você diga assim, bispo, mas também abrir mão de tudo. Isso mesmo. Jesus nunca exigiu isso de mais ninguém, que abrisse mão de tudo. O que ele exige na Bíblia é que eu me arrependa para ser salvo. Mas Jesus queria provar para esse rapaz que ele não estava disposto a fazer tudo para ser salvo. Jesus não estava ensinando esse rapaz que tinha que fazer a salvação pelas obras, mas estava mostrando que esse rapaz não estava disposto a abrir mão de nada para ser salvo, para ter vida eterna. Eu imagino, muitas vezes ao ler esse texto, escute bem, que Jesus estava testando esse rapaz, a semelhança de Deus quando testou Abraão. Quem se lembra da história de Abraão, levante a mão. Deus chegou para Abraão e exigiu o melhor que Abraão tinha. O que era? Quem sabe aí atrás? Qual era o melhor que Abraão tinha? Que Deus exigiu de Abraão? Quem está lembrado? O filho.
que é que vale mais, um filho ou uma casa construída? Responda. Que é que vale mais, um filho ou um carro do ano? Então Deus exigiu mais de Abraão ou desse jovem? Pode falar. Muito bem, Deus exigiu mais de Abraão, porque Deus exigiu um filho de Abraão. E eu pergunto, Abraão negou? Pode falar, Abraão negou o filho? Não, Abraão levou o filho e subiu ao monte e ia sacrificar o filho. Quando foi na hora H, Deus disse, não, tu já provaste que me teme o nome. Eu creio particularmente lá nas entrelinhas do meu coração que Jesus queria, ou talvez fizesse a mesma coisa com esse homem. Eu digo talvez porque eu não tenho plena certeza. Esse rapaz, quando ele vendesse tudo, gado, tudo, Jesus visse aquilo, Jesus poderia dizer, não, eu queria só testar você. Eu não estou mandando você vender exatamente, abrir mão de tudo, ficar sem nada para ir para o céu, até porque obra não salva. Mas eu só queria testar a sua fé, porque quem tem fé está disposto a abrir mão da matéria. Quem está me ouvindo, diga amém. Então Jesus provou para esse rapaz que ele era plenamente materialista. E esse rapaz entrou perdido e saiu perdido. Repita comigo, esse rapaz, sincero, entrou perdido no culto e saiu perdido. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite, primeira pergunta eu já fiz. Que nível de preocupação espiritual com a vida eterna você tem? Eu perguntei também a segunda coisa, onde você tem procurado informação sobre a vida eterna? E em último lugar eu lhe pergunto, você está disposto a fazer qualquer coisa pela sua salvação mesmo? Será se você está disposto mesmo a fazer o que Jesus determina que você faça para ter vida eterna? Será se você está disposto a abrir mão de suas amizades que não gostam de crente? Que gostam da cachaça? Que gostam da farra? E ainda diz que tem Deus? Será se você está disposto a fazer o que o homem lá de cima exige? Aqui nesse livro? Ou você fica triste porque Jesus diz para você que para você ser salvo, você tem que deixar a cachaça, o cigarro, a maconha, o adultério, a prostituição, a feitiçaria, a mentira e tudo que é de pecado. Será que isso entristece você? Se você fica triste com isso, é sinal de que você não está disposto a ser salvo. Se você está triste, porque para você ser um filho de Deus, para você entrar no céu, você tem que ver essa festa mundana que está aí, a menos que você seja necessário e vá trabalhar outra coisa, e você vai até com o coração fechado, como um intercessor. Mas se você vê uma festividade dessa como existe aí, e lhe agradar na alma, e você não estiver disposto a dizer, não vou, então é sinal de que você está perdido, que você ainda é um candidato ao inferno de fogo. E se eu fosse um pregador que estivesse preocupado em agradar você, eu não lhe diria isso nessa noite. Mas essa palavra que eu estou te dizendo pode te arrancar daqui e nunca mais você querer ouvir uma mensagem de um pregador. Mesmo assim o evangelho continua sendo o mesmo. Aleluia. E se você voltar daqui a 8 dias, você poderá ouvir a mesma coisa ou algo mais duro. As coisas grandes custam caro. A salvação é de graça, mas não foi de graça para Jesus. E a exigência que ele tem para você que quer ser salvo, resumidamente é uma só: renúncia. Abrir mão de sua vida para entregar-se a ele. Aquele que abandonar sua vida por amor de mim, disse Jesus, recebê-la-á, será salvo. Esse rapaz voltou triste, e você vai sair daqui nessa noite como? Triste também?
Porque Jesus disse a você que do seu jeito, do jeito que você quer, você não tem vida eterna? Ou você vai sair firme? Porque Jesus disse para você que se você resolveu abrir mão desse mundo por causa do Evangelho, tanto você tem um amigo na terra que é Jesus, como tem um tesouro do céu. Aleluia! Eu quero que você saia daqui nessa noite alegre. Porque Jesus disse, olha, você abandonou amizades por causa de mim? Você suporta tribulação por causa de mim? Você tem preocupação com a sua vida eterna? Então você está sofrendo por causa da minha palavra? Então Jesus está dizendo, tem tesouro no céu para você. Aleluia. Tem tesouro no céu para você. E você tem um amigo na terra para andar com você que se chama Jesus de Nazaré. Se você está aqui nesta noite, está disposto a sair daqui alegre com essa palavra e não triste como esse rapaz, você está disposto a sair alegre, contente com a palavra de Deus, eu quero que você fique de pé e dê para Jesus uma rica e poderosa salva de palmas, a maior que você puder. A maior que você puder ir atrás. Fica de pé, vai aplaudindo e dando glória a Deus agora, vai aplaudindo e glorificando a Deus, tanto você que está aqui, como você que está em casa. Bendito seja o nome do Senhor. E se você que está aqui de frente a mim, ou está na plataforma digital, nas redes sociais me acompanhando agora, se você deseja aceitar Jesus, tornar-se um crente em Jesus Cristo, fale comigo assim que o culto terminar. Fale comigo aqui, me procure no altar, bispo, eu quero aceitar Jesus, quero ser um crente a partir de hoje, eu quero fazer o que Jesus exige de mim. E você que está acompanhando na plataforma digital, depois do culto, depois da live, pode entrar em contato comigo e dizer, bispo, eu quero aceitar Jesus no meu coração, eu quero me firmar em Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim, ó, haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se você se converter hoje, vai ter festa no céu. Se você aceitar Jesus, vai ter festa no céu.